Boa tarde a todos, eu sou a professora Jaqueline da sexta fase e irei gravar o vídeo sobre tratamento na doença do refluxo gastroesofágico. Então, vamos lá, gente. Eu vou procurar ali vou tentar encontrar o término da Então, consegui aqui o tratamento, término da outra aula sobre o diagnóstico. Então, os objetivos do tratamento da doença do refluxo é promover o crescimento e o ganho adequado, com alívio de sintomas, cicatrizações e prevenção de recorrências. Então, a gente tem que verificar diferenciar o refluxo fisiológico do patológico, da doença do refluxo, que cada tipo de refluxo vai ter um tratamento. No refluxo gastroesofágico fisiológico, o melhor tratamento, como a gente diz, é o tempo, porque vai amadurecer aquele esfíncter que a gente viu lá nos conceitos de Roma 4, que é uma imaturidade do sistema digestório. As crianças com doença do refluxo e complicações da doença, como por exemplo a esofagite, necessitam de tratamento medicamentoso. Então, nós temos que diferenciar os lactentes das crianças maiores, né? Então, a doença de refluxo gastroesofágico nas crianças menores, geralmente elas resolvem com o tempo, com o crescimento, e geralmente elas têm um curso benigno, com poucas complicações. E o tratamento clínico, ele é, digamos assim, o suficiente para resolver os problemas. Nas crianças maiores, como nos adultos, pode ser crônico e recidivante. Então, frequentemente, nós necessitamos, além de um tratamento clínico, um tratamento medicamentoso. Então, continuando aqui, as mudanças de hábito é muito importante, como nos lactentes, não usar roupa apertada, trocar a fralda antes da amamentação, antes da mamadeira, não movimentar o lactente após a alimentação. E muitas vezes, quando se está no hospital, tem que usar sondas nasogástricas, a gente tem que infundir a alimentação, né, de sondas muito mais lento. Tem o guidelines de refluxo gastroesofágico no lactente de criança da ESPGHAN, da Sociedade Europeia de Gastroenterologia, eles colocam que um subgrupo que tenham vômitos, ou só vômitos, ou só irritabilidade, eles se beneficiariam com uma dieta de 2 a 4 semanas de fórmula de hidrolisado proteico ou aminoácido, ou a mãe fazendo a dieta sem leite e derivados, que esse subgrupo, na verdade, não teriam a doença do refluxo, mas sim a PLV. E muitas vezes o espessamento da dieta, vocês vão ver as mães colocando algumas farinhas, isso que a gente tem que cuidar, porque existem fórmulas AR, antirregurgitação, que essas fórmulas, elas vêm adequada com as, digamos, as necessidades do lactente. Então, essas dietas que os espessantes, alfarroba, amido de milho, também jataí, né? Muitas vezes elas fazem anti-regurgitações, diminuem as regurgitações, o vômito e reduz até um pouco o choro, mas elas não diminuem a acidez.
que o lactente está passando. Mas geralmente a gente utiliza essas fórmulas AR para aquele lactentes que está regurgitando bastante. Em relação ao tratamento, a posição prona, que seria a posição do bebê de barriga para baixo, ele proporciona um esvaziamento gástrico melhor. Seria a posição melhor anti-refluxo gastroesofágico. Mas, como foi estabelecida que essa posição pioraria, desencadearia mais a morte súbita do lactente, a gente não utiliza até o 6º mês. Então, até o 6º mês, isso é muito importante, é ventral. Os lactentes têm que ficar para dormir de posição ventral. E também ajuda a elevação da cabeceira em 30 a 40 graus. Em relação ainda ao tratamento conservador, a gente sabe que nos adolescentes nós temos que diminuir gorduras, que eles relaxam o esfíncter, o álcool, o tabagismo, dormir, comer, desculpe, até 2 horas antes de dormir, não comer e logo ir dormir, já ajuda, são recomendações que ajudam a diminuir as ocorrências de refluxo. Assim como o café, chocolate, refrigerante, eles relaxam mais o esfíncter esofágico inferior. Então, não se deve tratar o refluxo gastroesofágico fisiológico com medicamentos, porque a gente sabe que ele vai melhorar com a maturidade do lactente, mas só aquele caso onde evidencia a presença de doença do refluxo, onde tem uma irritabilidade maior, como nós vimos nas manifestações clínicas. Não existe um algoritmo estabelecido para o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico em criança que não provoque discussão e controvérsias, pessoal. Então, os fármacos recomendados são antiácidos de contato. Esse seriam apenas como sintomas para sintomas esporádicos e ele diminui a acidez noturna. Então, os antiácidos de contato, por exemplo, um hidróxido de alumínio, muitas vezes, eles podem ter depois contaminação. O lactente, ele pode ter uma intoxicação pelo alumínio, então é bem esporádico. Nós temos os procinéticos, que ajuda no vômito, na regurgitação, e há medicações que diminuem a secreção antagonista do receptor H da histamina e os inibidores de bomba de próton. Agora nós veremos cada um. Então, os agentes procinéticos, depois saiu a cisaprida, que era um agente excelente, nós ficamos no mercado sem um agente procinético adequado. Nenhuma droga se mostrou eficaz em diminuir os relaxamentos transitórios do esfíncter esofágico inferiores. Só são utilizados quando há predomínio dos sintomas de motilidade ou quando há regurgitações, há mais regurgitações que dor. Então, não há evidência que eles, utilizados na rotina, eles proporcionam um ganho para o nosso paciente, como nós veremos a seguir. Então, dos agentes procinóticos, para vocês terem conhecimento, a metoclopramida, que ela é esvaziamento gástrico, então, só que ela está proibida até os 18 anos. A bromoprida, vocês vão entrar em contato, pediatras, clínicos gerais, médicos de família prescrevendo a bromoprida. Não existe nenhum ensaio clínico controlado que comprove o benefício. Efeitos colaterais
liberação extrapiramidal e irritabilidade excessiva. Não podemos liberar a bromoprida. Em relação aos procinéticos, o único medicamento que a gente tem atualmente é a domperidona, que aumenta a pressão no esfíncter esofágico inferior e melhora a motilidade. Ela estaria mais indicada no caso das bradigastria, mas tem seus efeitos colaterais extrapiramidais. Então, e também ela pode aumentar a cólica do lactente, porque ela aumenta o movimento peristáltico e ainda mais o prolongamento do intervalo QT. Mas é um medicamento está liberado, mas o guidelines de doença do refluxo, ele coloca para se usar com parcimônia, ou até não usar esse medicamento. Então, somente em bradigastria. Inibidores da bomba de prótons e os antagonistas do receptores de H2 da histamina são efetivamente, eles aumentam o pH gástrico e previnem o refluxo ácido. Então, como é que esses antagonistas dos receptores de H2 da histamina? Eles diminuem a acidez gástrica por inibirem os receptores H2 de histamina nas células parietais gástricas. Então, nós tínhamos a ranitidina líquido e gota para os lactentes e crianças menores. Só que saiu no ano passado, em 2020, saiu do mercado, porque houve no armazenamento encontraram uma substância tóxica. Então saiu do mercado e a gente perdeu essa forma de, digamos, na posologia, de líquido, que facilitava muito para o lactente. Ainda a respeito, então, dos receptores dos antagonistas de H2, eles criavam muita taquifilaxia, ou diminuição da resposta, ou um problema no seu uso crônico. O que quer dizer isso, gente? Que quando mais tu usava a histamina, ele perdia o poder de tratamento. Então, nós tínhamos que ficar bem... Então, ali, ó, era a primeira escolha. Em 2019, desculpe, foi descontinuidade. Foi descontinuado, certo? Mas nós temos os inibidores da bomba de prótons, eles têm efeitos indicados na esofagite erosiva, na estenose péptica ou esôfago de Barré, como nas crianças que necessitam de um bloqueio mais efetivo. Nós temos o omeprazol, pantoprazol e lansoprazol. O esomeprazol, no Brasil, ele é liberado a partir de 12 anos. Podem causar 4 tipos de efeitos colaterais nas crianças: reações idiosincráticas, hipergastrinemia, hipocloridria induzida pela droga. Os inibidores de bombas ocorrem, os efeitos idiosincráticos, em cerca de 14% dos pacientes pediátricos. Seria cefaleia, diarreia e constipação e náusea. Deve-se levar em consideração que vários estudos associam a hipocloridria dos inibidores de bomba às pneumonias adquiridas na comunidade. Isso quer dizer que nós temos que ter muito cuidado e parcimônia para a utilização dos inibidores de bomba de prótons. Eles têm limites como consequências de suas propriedades farmacológicas, deve ser usado antes da primeira refeição, e eles são protegidos do ácido gástrico pela cobertura